Boa noite, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu amo compartilhar a palavra de Deus. E amo mais ainda quando o assunto é sobre Cristo e a salvação que Ele nos oferece. E esse é um assunto importante porque de todos os assuntos da Bíblia, se você não compreender este assunto específico, não adianta você compreender sobre profecias, sobre os mistérios dos idiomas e das escritas dos quais o livro de Deus foi escrito. Se você não tiver a Cristo, você não tem nada. O conhecimento de Deus, sem o Deus do conhecimento, é só conhecimento acumulado, que impressiona muita gente, mas que pouco edifica. Então hoje, Deus irá falar aos nossos corações para que nós compreendamos mais uma vez o quão linda é a ciência da redenção. E a minha mensagem é para você, que por algum acaso, durante toda a sua jornada cristã, chegou num ponto em que você olha para si mesmo e diz o seguinte: por que parece que quanto mais eu clamo a Deus, mais Deus parece distante de mim? Porque quanto mais eu o busco, mais parece que eu estou tão perdido a ponto de nunca encontrá-lo, ou dele nunca me encontrar. A mensagem de Deus vai te responder isso hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti nós elevamos as nossas orações, para que o Senhor primeiramente nos purifique de toda injustiça, para que o Teu Santo Espírito possa habitar em nossos corações e em nossas mentes, e abra as nossas mentes ao entendimento, de que só Tu, Senhor, pode restaurar uma vida mergulhada em pecados. Que o Senhor possa nos trazer a paz e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Livro de Zacarias, no capítulo 3, verso 1. Será o texto que nós leremos hoje. Livro de Zacarias 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou-lhe a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Eu te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei
a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade da terra num dia só. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos parar e vamos analisar um pouco o relato que está aqui neste livro. O livro de Zacarias, e o nome Zacarias, ele faz muito sentido não só para quem recebe, mas para quem escreve este livro, porque o nome Zacarias significa Adonai revelará. Adonai revelará. O Senhor revelará. O Senhor já revelou. E o texto do livro de Zacarias é um texto repleto de visões e de mensagens para um povo que vive numa época específica. E qual época é esta? O livro de Zacarias, o profeta Zacarias, ele é um profeta que vai ser chamado no seu ministério e começará a receber as visões dadas por Deus por volta do ano 520 a.C. No ano 520 a.C., qual era a situação de Israel? Israel tinha, há 16 anos atrás, por volta do ano 536 a.C., por ordem de Ciro o Grande, aquele que pelas mãos de Dario invadiu a Babilônia e destruiu o Império Babilônico, que durou de 605 até mais ou menos o ano 539, 538 de nossa era. Então, o povo de Israel que vivia cativeiro dentro do reino da Babilônia, por uma ordem de Ciro, pode agora retornar à sua terra natal e começar a reconstrução do templo. Se você olhar bem lá no livro de Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1, você verá esse relato. Ciro começa a pensar a este respeito, ele faz então um pregão sobre todo o seu reino, ele faz uma vistoria sobre todo o seu reino e ele ordena que todos aqueles que estavam em Babilônia, que estão em Babilônia, possam retornar e possam reconstruir o templo. Acontece que 16 anos depois, ou melhor, 18 anos depois, por volta aí do ano 518, por aí, 518 a.C., o rei Dario I, conhecido também como Dario Estaspes, ele faz um outro decreto reforçando o decreto inicial de Ciro. E o reforço ao decreto inicial de Ciro era que o povo agora volte para a sua cidade e reconstrua o templo. E dessa vez eu darei prata, eu darei ouro, eu darei homens. Enfim, era um reforço, uma adição ao primeiro decreto de Ciro, para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Só que para nós entendermos por que o templo precisava ser reconstruído, a gente precisa voltar ao que aconteceu antes do templo ser destruído. O que ocorreu antes desse evento? O povo de Israel caiu em idolatria. O povo de Judá também cai em idolatria. Um tempo após o povo de Israel cair em idolatria, porque Israel, que antes era um país só, se dividiu nas tribos do norte e nas tribos do sul. As tribos do sul eram compostas pelas tribos de Judá e um remanescente das tribos de Benjamim, enquanto que outras 10 tribos estavam ao norte. E a capital do reino do norte de Israel era Samaria, a capital do reino do sul era Jerusalém, onde estava o templo construído por Salomão. E então, por conta da idolatria cometida, primeiramente por Israel, o povo é levado cativo pelos assírios. E as tribos deixam de existir, as tribos do norte.
Só que o povo de Judá também cai em idolatria e o reino de Jerusalém, ou melhor, o reino de Israel do sul, cuja capital é Jerusalém, em um determinado momento é destruída pelo rei Nabucodonosor, que invadiu durante 3 vezes. Ele invade primeiramente por volta aí do ano 605, depois ele invade no ano 597 e depois ele invade no ano 587. E nessa última invasão do reino, em 587, ele leva consigo os utensílios que estavam no templo, porque nas 2 primeiras invasões, ele não havia saqueado o templo, ele não havia destruído o templo. Na terceira invasão, ele destrói o templo e então o povo de Israel fica impossibilitado de fazer os sacrifícios, de fazerem as suas ofertas, de cultuarem ao seu Deus em sua terra. Então passam-se 70 anos de cativeiro, profetizados pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 25, verso 11. Verso 11 em diante fala sobre isso, verso 10, verso 11. E agora que o povo voltou para Jerusalém, para reconstruir o templo, eles têm agora uma tarefa muito difícil para fazer. Além de reconstruir o templo, quem dera a dificuldade deles fosse apenas reconstruir o templo. Porque além de reconstruir o templo, eles precisam lidar agora com os seus inimigos. Entre estes inimigos, remanescentes dos amonitas, alguns dos povos remanescentes de outros inimigos de Israel, que agora eles vêm e dizem o seguinte: nós precisamos impedir que este templo seja reerguido, porque no dia em que este templo for reerguido e no dia em que essa cidade for construída, o povo de Israel vai deixar de pagar impostos e vai se tornar um povo autônomo. E eles serão uma ameaça a nós. Então nós precisamos impedir que aquela obra seja concluída a todo momento. E aquele entusiasmo que o povo tinha antes de reerguer o templo, de fazer acontecer as coisas, agora vai aos poucos se arrefecendo, porque o povo de Israel enfrentava tamanha oposição, e essa oposição ela continuou durante tanto tempo, que muitos anos depois de Zacarias, Neemias, que foi um líder para Israel no seu tempo, ele chega a dizer no capítulo 4, versos 16, 17 e 18, que o povo de Israel, com uma mão, tirava os escombros e com a outra mão segurava uma espada. Porque eles estavam construindo e aí vinha o povo inimigo para atacar e eles iam guerrear. Terminou de guerrear, vamos reconstruir o templo. Daqui a pouco o povo está vindo de novo atacar, a gente tem que se defender. E uma obra que era para durar pouquíssimo tempo, chega a durar mais de 13 anos. A reconstrução primeiramente do templo e depois da cidade. No ano 457 a.C., por ordem de Artaxerxes. Zacarias aparece nesse meio tempo, entre a primeira ordem da reconstrução do templo e um pouco antes da promulgação da segunda ordem da reconstrução do templo. E Zacarias começa a receber uma série de visões que, quando nós lemos, a gente acha isso muito estranho. Mas a linguagem que o povo de Israel recebeu nesses livros era uma linguagem muito conhecida. E entre essas visões que Zacarias recebe, uma em específico me chamou a atenção. E foi ela que eu decidi trazer hoje. Uma visão que, por mais que se aplique ao povo daquela época, ela ainda fala a respeito de muitos de nós que vivemos hoje. Por quê? Abram sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Pessoal, olha só que coisa interessante essa linguagem. Porque importa que todos nós compareçamos perante. Em algumas outras versões diz diante do tribunal de Cristo. A visão que Zacarias recebe, Josué está diante do anjo do Senhor. E é uma coisa interessante que, se você olhar bem, prestar muita atenção no texto, você vai ver que o anjo do Senhor e o Senhor são o mesmo personagem. Mas Paulo, então, por que ele se apresenta aqui como anjo? Essa é uma confusão proposital que a Bíblia faz para que a pessoa que recebe a visão, ou a pessoa que lê, entenda o agir do Deus Filho, do próprio Cristo, na humanidade antes dele vir à Terra como homem. Quer ver um exemplo disso? Quando você vê o relato de Gênesis capítulo 22, ou 23, se eu não me engano, acho que 22, falando ali sobre Abraão sendo posto à prova para que ele ofereça seu filho Isaque a Deus. Deus aparece para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, e oferece para mim em holocausto. Então, quando Abraão sobe o Moriá, coloca Isaque sobre a lenha e ele vai estender para matar o menino, o anjo do Senhor, é o que diz a Bíblia, aparece e diz: Abraão, assim diz o Senhor, não estenda a tua mão contra o teu filho, porque eu sei agora que você teme a Deus e você não me negou o seu filho. Outro exemplo, Juízes capítulo 14. Manoá e a sua mulher recebem a visita do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz o seguinte: de ti, da mulher de Manoá, nascerá um libertador em Israel, Sansão. E depois que Manoá recebe ali as instruções junto com a sua mulher sobre como deveria ser a vida de Sansão, a alimentação de Sansão, eles perguntam: qual é o teu nome? E o anjo do Senhor responde da seguinte forma: por que perguntas pelo meu nome, se eu sou maravilhoso? E Isaías capítulo 6, ou melhor, capítulo 9, a partir do verso 6, diz que um dos nomes de Cristo seria Maravilhoso Conselheiro. Josué não estava diante de um anjo apenas, ele estava diante do Senhor. Ele estava diante do próprio Cristo, aquele que, de acordo este livro, foi quem Deus ressuscitou dos mortos e o pôs juiz sobre vivos e mortos. Atos capítulo 10, verso 42. Podemos até ler o texto, inclusive. Livro de Atos, no capítulo 10, verso 42. Podemos ler a partir do verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que conhecemos e bebemos com ele, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E agora Atos capítulo 17, a partir do verso 30 e verso 31 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Tá, Paulo, mas o que isso tem a ver exatamente com o povo de Israel sendo atacado pelos seus inimigos e comigo hoje?
Muito bem, irmãos. As visões que Zacarias receberam nada mais era do que uma forma que Deus mostrasse, através dos bastidores deste mundo, como a luta entre Deus e o diabo acontecem para restaurar ou para destruir o seu povo. Zacarias recebe essas visões porque ele precisava transmitir ao povo conforto da parte de Deus. E o livro de Zacarias ele serve para uma coisa: Deus, no fim das contas, se lembrará da aliança que ele fez com o seu povo e ele se levantará para defender o seu povo. Ele não deixará que o seu povo seja destruído. O livro de Zacarias serve para isso. Mas então, como é que Deus vai agir? Quer dizer, os inimigos estão impedindo a construção do templo. E por que o templo foi destruído? Por causa da idolatria. Por que o povo precisou lutar tanto para que eles pudessem ter a autonomia de terem um local de adoração? Vocês concordam comigo que se não fossem os pecados de idolatria de Israel, nada disso teria acontecido? E não seria necessário tanta luta? Então, no fim das contas, quem era o culpado? Quem era o principal culpado por estas coisas estarem acontecendo dentro de Jerusalém? Quem? O povo de Israel. E se o povo de Israel é culpado diante de Deus, ele merece ou não o favor de Deus? Merece ou não o favor de Deus? Não merece. Não merece o favor de Deus. E se eles não merecem o favor de Deus e eles estão em pecado, ou se eles pecaram e por conta de seus pecados, eles estão condenados a edificarem o seu templo, mediante muita luta e mediante muito derramamento de sangue. Quem é que sai lucrando com isso? Quem é que estava ao lado direito de Josué o acusando? Satanás. Vamos voltar para o texto de Zacarias, porque tem algumas coisas que eu gostaria de comentar sobre ele também. O texto de Zacarias 3 disse que Satanás estava ao lado dele para se lhe opor. Mas que o Senhor disse a Satanás, verso 2, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Muito bem. Há uma mensagem muito significativa aqui para nós. O sumo sacerdote em Israel era a maior autoridade religiosa que existia dentro do povo de Israel. Nesse contexto existiam dois líderes. Um líder político, que era o governador Zorobabel, e um líder religioso, que era o sumo sacerdote Josué. Tanto que, se vocês forem no capítulo 4 do mesmo livro de Zacarias, vocês verão uma visão destinada a Zorobabel. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nessa visão, o sumo sacerdote, ele é mais do que uma autoridade, ele é o próprio representante do povo perante Deus. Se a gente estuda, por exemplo, o ritual da purificação do santuário, o chamado Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, nós veremos que o sumo sacerdote, ele entrava em cena para que ele pudesse oferecer o sangue de um bode que foi sorteado para o Senhor, e através desse sangue aspergido no propiciatório, ele faz expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, ele representa
os filhos de Israel que estão lá fora do santuário, clamando para que Deus aceite a confissão dos seus pecados, para que Deus aceite os sacrifícios que foram feitos ao longo do ano. E então, neste momento, quando o sumo sacerdote se apresentava perante Deus, ele não poderia comparecer perante Deus com pecados, porque se ele o fizesse, a ira de Deus se acenderia contra ele e ele seria fulminado. E, inclusive, uma informação extra, um livro da tradição judaica chamado livro do Zohar diz que o sumo sacerdote, quando ele era fulminado, ninguém poderia entrar lá para pegar o corpo. Aí se criou essa ideia, que ela vem do livro do Zohar, ela não vem da Bíblia, que o sumo sacerdote tinha amarrado em sua cintura uma corda, para que o corpo dele fosse puxado caso ele morresse lá dentro. Só que como ele era um ser humano, como nós, e nós somos pecadores, diz o ritual da purificação, lá em Levítico 16, que antes dele se apresentar perante o Senhor, o sumo sacerdote deveria oferecer um novilho para expiação dele e da casa dele. Ele não poderia apresentar-se com pecados, porque aquele sumo sacerdote, como representante do povo de Israel, apontava para o nosso grande sumo sacerdote, representante entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe outro representante, outro intercessor, outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Mas vocês percebem que Josué aqui nessa visão, ele tem manchas, ele tem vestes sujas. E se o sumo sacerdote, vamos pegar por exemplo aqui, num exemplo cotidiano. Pense por exemplo no pastor dessa igreja. Pastor Samuel, não estou usando o seu nome só como um exemplo, tá? Mas vamos pensar no pastor Samuel. Todos nós olhamos o pastor Samuel e vemos no pastor Samuel uma pessoa preocupada com esta igreja, preocupada com o povo de Deus e de certa forma representando os interesses do povo de Deus perante o próprio Deus. Agora imagine que quando nós olhamos para ele nós pensamos, bom, ele é uma pessoa que ele tem intimidade tamanha com Deus que se eu tiver algum problema eu vou até ele. Se eu precisar de esclarecimento em algum assunto espiritual eu vou até ele. Se eu precisar de uma orientação, de uma palavra de conforto, eu vou até ele. Mas digamos que, vamos nos colocar agora um pouco no lugar do pastor Samuel. Como você acha que ele recebe tudo isso? E ele próprio perante Deus. Às vezes nós olhamos os pastores de nossas igrejas, e eu não estou falando só do pastor Samuel, estou falando de teólogos que nós temos aí, que são conhecidos na mídia, Rodrigo Silva, Leandro Quadros, tal. Eu admiro muito esses teólogos. Mas a gente às vezes começa a olhar para eles e pensar que eles são super-homens, que eles não possuem, eles não são tentados como eu sou tentado, porque eles possuem um conhecimento, uma espiritualidade, uma comunhão com Deus muito maior. E a gente sempre procura eles para que nós tenhamos conforto. Mas quando eles precisam de conforto, quem eles procuram? Eu falo isso, irmãos, porque eu sou psicólogo. E como psicólogo, muita gente me procura para lidar com os problemas dela. Mas quem eu procuro quando eu tenho que lidar com os meus problemas? Sabe o que o psicólogo mais ouve? Quando o psicólogo está desabafando com alguém que não é psicólogo? Cara, você como psicólogo deveria saber disso melhor que eu. Se o sumo sacerdote, a maior autoridade, aquele que deveria ter mais comunhão com Deus, se apresenta perante Deus com pecados e Satanás o está acusando, eu pergunto, quem consegue
suportar essas acusações? Quem consegue nos representar perante Deus? Quem consegue se manter diante de Deus para receber um julgamento? Quem? Eu peço até perdão para o pessoal da mídia, eu vou ter que avançar um pouco o tempo. Eu vou ter que ultrapassar um pouco o tempo, mas eu preciso falar isso para vocês. Porque quando eu me encontro diante do Deus vivo, eu sinto uma coisa só: eu estou condenado. Se eu estou diante de Deus, sem o intercessor por mim, eu estou condenado. Graças a Deus que nós temos ainda Jesus Cristo no santuário para interceder por nós. Mas vai chegar uma hora em que a porta da graça se fechará. É uma expressão que nós usamos para um evento que acontece descrito lá no Apocalipse. Quando Cristo termina a sua obra de juízo, termina a sua obra de ser mediador entre Deus e os homens, e ele se prepara para vir. No meio tempo em que ele termina a sua obra e vem para a terra, nós estaremos perante Deus, sem um intercessor para perdoar nossos pecados e para pleitear por nossa causa. E sabe o que acontece quando um ser humano se depara com um Deus vivo, santo, tremendo em poder e grande em santidade? Caiam sobre nós rochas e montes, porque chegou a ira daquele que está sentado no trono, e quem é que pode subsistir-se? Talvez você, em seu dia a dia, tenha se perguntado o seguinte: como é que eu posso subsistir perante Deus? Como é que eu vou perante Deus com pecados e ainda exijo que Deus me perdoe? Eu estou falando isso porque não raramente nós nos sentimos indignos de estarmos diante de Deus. E parece que quanto mais a gente tenta clamar a Deus, parece que uma voz de acusação aponta na nossa cabeça o seguinte: seu caso é perdido, você não tem mais como voltar atrás. Sabe por que Israel estava todo o tempo sendo atacada por inimigos? Porque nos bastidores do grande conflito, Satanás estava acusando o povo de Deus. E quando Satanás acusa o povo de Deus, ele não apenas aponta: olha, ele cometeu esse defeito. Não. Ele reivindica o povo de Deus para ele. É como se ele dissesse: esse povo pecou. E apesar de você ter feito tudo isso, Deus, para eles, eles ainda continuam pecando. E o Senhor vai permitir que isso aconteça. Eles não possuem mais direito do que eu de ocupar o lugar que um dia eu estive lá no céu. Eles não possuem esse direito. E parece que quanto mais a gente ora, parece que quanto mais a gente clama, quanto mais a gente clama a Deus, parece que cada vez mais nós ouvimos: teu caso é sem solução. Você já era. Você está perdido. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que de fato pense nisso a respeito de si mesmo. Quando percebe o quão distante você está de Deus e o quanto você precisa ir até Ele. Mas quando você tenta ir, o diabo diz: você acha mesmo que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus te quer aqui? Irmãos, quando a gente quer pecar, ou quando a gente se sente tentado a pecar, sabe o que o diabo faz? Ele nos faz acreditar que o perdão de Deus será uma coisa garantida. Deus te ama tanto que Ele vai passar pano para o teu pecado. Não precisa se importar com isso. Pode fazer, pode cometer. Deus é tão amor que Ele vai te perdoar.
Deus vai te condenar, isso é impossível de acontecer. Aí sabe o que acontece quando nós pecamos? Ele olha para a gente e diz o seguinte: é impossível Deus te perdoar depois do que você fez. Deus é tão santo que o pecado não pode subsistir na presença dele. Então, se você for até ele, você será destruído. Se você for até ele, ele não vai te receber. E sabe por que Satanás faz isso? Para ele te manter preso no pecado que você até hoje tem cometido, para que você fique longe de Deus e para que você esteja perdido para todo sempre. O diabo acusava o sumo sacerdote Josué perante Deus, porque ele dizia: esse teu povo pecou, esse teu povo é idólatra. Não adianta. Você, Josué, não adianta pedir qualquer coisa para Deus. Mas qual foi a resposta de Deus? O Senhor te repreenda, ao Satanás. O Senhor te repreenda. Sabe por que Cristo pode dizer o Senhor te repreenda, Satanás? Porque Cristo pagou o meu e o seu pecado, a minha mancha e a sua mancha nas nossas vestes, na cruz do Calvário. Mas Cristo não pagou na cruz do Calvário para que nós continuássemos com vestes sujas. Ele pagou o preço para nos dar as vestes limpas, mais alvas do que a neve, que Ele pode oferecer. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, que as vestes limpas é a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é um caráter tão semelhante a Ele, que quando as pessoas olhem para você, elas digam: essa pessoa tem uma coisa diferente. É como se eu olhasse para ela, mas eu vejo Cristo nela. Talvez eu esteja falando para alguém que, quando se ajoelha para orar, frequentemente ouve em sua mente: cara, não adianta, para que você está fazendo isso? Você vai orar hoje, daqui a pouco você peca de novo, amanhã você vai cometer o mesmo pecado que você cometeu hoje. Você não vê que teu caso não dá? Sabe o que Deus tem para te dizer hoje? Deus, Ele é aquele que tem o poder de olhar para você, olhar para o diabo, olhar para as acusações do diabo e dizer: o Senhor te repreenda, Satanás, porque aqui está um filho meu, ele pecou, mas ele não se entregou ao pecado, ele não se entregou ao poder do mal completamente, e eu comprei ele com o meu sangue, e por isso eu tenho o poder de libertá-lo. E as suas acusações são jogadas por terra. Irmão, irmã, olhe bem para mim. Deus te comprou com o seu sangue. Cristo te comprou na cruz do Calvário. Cristo tem vestes para lhe dar, para que a vergonha de tua nudez seja coberta, para que o teu pecado seja retirado e seja substituído por uma vida santa, por um caráter nobre, para que você seja um bom representante de Cristo aqui na terra. Ah, Paulo, e se eu cair de novo? O objetivo de Deus é que nós não caiamos e não pequemos, mas se nós cairmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nossa vida. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Sabe o que significa o nome Josué? O nome Josué do hebraico, Yehoshua, significa: o Senhor é a minha salvação. Tem pecados acumulados até o céu, meu amigo? Diga: o Senhor é minha salvação. A exortação de Deus, Isaías capítulo 27, verso 5. Isaías capítulo 27, verso 5. Gostaria que todos vocês lessem.
que os homens se apoderem da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Hoje é o tempo, irmão, de você fazer a paz com Deus. Hoje é o tempo em que você precisa reconhecer: Cristo, a minha justiça não é suficiente para me salvar. Os meus pecados testificam contra mim e eu estou dia após dia com a mente sobrecarregada de tantas acusações que Satanás faz contra mim. Mas o Senhor me exorta para que eu faça paz com você e que eu te busque antes, enquanto ainda pode achá-lo. Então diga para Deus hoje no seu coração: Senhor, eu aceito fazer as paz contigo. Faça as paz com Deus. E eu tenho certeza que se tua vida está um caco, se a tua vida está em pedaços, Deus vai juntar cada pedaço seu e fazer de você um vaso novo. Que Deus te abençoe. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou
perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. No final do texto que nós acabamos de ler, ali diz que Deus colocou uma pedra que tinha 7 olhos, cujo Apocalipse vai dizer que são 7 Espíritos de Deus. E esta pedra, que simboliza Cristo, é a pedra na qual você primeiro precisa se despedaçar para depois ser renovado. Se despedace hoje aos pés de Cristo, para que você seja criatura renovada e para que Ele te vista, não com essas vestes, nem com a veste que você acha melhor, porque até que você acha melhor, Satanás olha e diz: olha aquele defeito ali, olha esse pecado aqui, você está condenado. Mas vestes das quais Cristo coloca em você, vestes dos quais as pessoas olham para você e do qual o próprio Deus olha para você e diz: este é um filho meu que foi comprado por sangue. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre na alegria do teu Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, muitos de nós temos sido assolados durante toda a nossa vida por causa de pecados que temos cometido. Talvez vícios, talvez defeitos de caráter, coisas que nós já estamos com elas há tanto tempo, que às vezes nem nos damos conta de que nós as fazemos. Mas, Senhor, sabendo que isso nos afasta de Ti e que isso tira de nós o céu que Tu nos prometeste, nós Te pedimos hoje: tira, Senhor, tira cada filho Teu do poder do pecado. Tira cada pessoa, Senhor, de seus vícios, de suas más tendências. Nós precisamos disso, Senhor, porque sem isso nós não conseguiremos
está de pé diante de Ti nesses últimos dias. E, Senhor, não temos absolutamente nada ao nosso favor, a não ser Cristo Jesus, aquele que se fez homem, que morreu em nosso lugar e que hoje pleiteia ao nosso favor. E é por causa dele, Senhor, e dele somente, pelos méritos dele, que nós nos apoderamos da promessa de que o Senhor libertará todo aquele que clamar a Ti. Portanto, Senhor, nós clamamos a Ti por libertação, clamamos a Ti por perdão e fazemos de Ti, Senhor, fazemos de Cristo a nossa justiça. Que a partir dessa semana, que será uma semana cheia de tentações, nós seremos convidados pelo inimigo das almas a voltar ao mesmo lugar de onde o Senhor tem nos tirado. Mas que dessa vez possa ser diferente, Senhor. Que dessa vez nós possamos olhar para as acusações de Satanás e dizer que o Senhor te repreenda, Satanás, pois Deus me comprou com o sangue do seu Filho e a Ele eu pertenço. Despeça cada um agora em paz para os seus lares. Esteja conosco. E que amanhã, Senhor, possa ser um novo dia. Um novo dia para nós, mas um novo dia também para aqueles que querem ser cidadãos do reino dos céus. Em nome do Teu Filho Jesus é o que te pedimos. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.